Salve, salve, morcegotes e morceguetes, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, de leitura e discussão, novamente aqui com Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, do Paulo Gerbaldo, traduzido pela Daphne Mello e publicado pela editora Funilaria, né? É estranho repetir as coisas, porque eu acabei de gravar o primeiro episódio dessa semana, e aí eu começo por onde eu terminei o episódio, né? Esse episódio, inclusive, vai ser mais rápido, ele vai ser um episódio meio relâmpago. Primeiro, porque eu quero muito avançar com vocês nesse livro, eu acho que é interessante, a gente está numa parte muito interessante, mas por outro, eu estou passando por questões, né, dentro da família, que me fazem fazer episódios mais curtos, mas não vou deixar vocês sem, né? Então, estou trazendo aqui, novamente, a discussão proposta em Redes e Ruas por Paulo Gerbal. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político. Vai estar tudo na descrição, todas as informações, tá? Eu não vou passar por elas de novo, porque eu acabei de falar por um lado, mas por outro, porque eu realmente prefiro avançar na leitura, tendo em vista que eu não posso me alongar, né, nesse vídeo. Mas é isso. São as formas de apoiar, é o cupom de desconto da Autonomia Literária, é a revista Clio Operária, é a compra do meu livro ou baixar meu livro diretamente lá no nosso Drive, tá bom? Então fiquem à vontade, fiquem tranquilos, se aproxeguem e se divirtam com a gente aí nessa caminhada. Então a gente estava falando um pouco sobre o Egito, e nisso o próprio Paulo Gerbaldo, ele começou a contar um pouco sobre como as coisas não se deram diretamente ali na rua e nem nas mídias sociais, né? Mas como essas coisas se entrecruzaram e os grupos sociais que faziam parte disso. Essa é um pouco da pesquisa apresentada por ele para chegar ao ponto de focar nesse grupo dos Shabab al-Facebook, os jovens do Facebook, beleza? É um pouco nessa linha que a gente estava trazendo e estava lendo. E agora a gente vai para mais um subcapítulo do nosso autor, chamado Khaled Said, uma imagem de perfil coletivo. E abre com uma citação. Era verão de 2010. Eu não gostava muito da política. Lia as notícias, às vezes escrevia algo no Facebook, mas ficava nisso. Eu realmente não me importava muito com política. Então, a página de Khaled Said começou a se espalhar muito rápido. Um amigo me enviou um convite. Comecei a ver as notícias e me importar muito com o que estava acontecendo com o meu país. Vi as fotos, que eram brutais. O cara não tinha feito nada além de perguntar por que o estavam procurando. Muitas pessoas como eu começaram a se importar com isso depois de ver a foto do rosto de Khaled Said, que era muito brutal. E às vezes eu penso que aquilo poderia acontecer comigo. Para muitos jovens egípcios da classe média, como Mustafa Chama, um estudante de 20 anos na Universidade do Nilo, no Cairo, ingressar na página do Facebook Kulena Khaled Said foi como um ritual de iniciação política que facilitou sua participação no movimento revolucionário. Essa página foi o que me levou à política, diz Mustafa. As páginas Kulena Khaled Said e outras da oposição egípcia no Facebook contribuíram para motivar e unir um círculo de jovens que, de certa forma, não criariam essas fortes identificações políticas. Aqui. Aqui. A página foi criada para protestar contra a morte de Khaled Said, um alexandrino de classe média de 28 anos, apaixonado por blogs que completaram a parte dos estudos nos Estados Unidos. Em 6 de junho de 2010, Said foi pego no cybercafé por 2 policiais secretos e espancado até a morte na rua por supostamente ter postado um vídeo que documentava o envolvimento de membros da força policial em tráfico de drogas. Algo que acontece até hoje em São Paulo, tanto do lado da violência quanto do lado do envolvimento, quanto do lado da denúncia. A imagem de seu rosto destruído por golpes começou a circular na internet, chamando a atenção de muitas pessoas para a realidade brutal do Egito de Mubarak. Em reação, postagens em blogs foram escritas, vídeos publicados e páginas do Facebook criados. A página Kulena Khaled Said se tornou um ponto de encontro emocional para os jovens do Facebook, que não só sentiram compaixão por Khaled Said, como também se identificaram com ele, pensando, como o próprio Mustafa, que isso poderia ter acontecido comigo. Teorias da conspiração ainda abundam acerca da criação da página e de quem estava por trás dela. A versão oficial, ou seja, mais aceita, é que foi criada por Wael Ghonim, um egípcio de 30 anos que trabalha em Dubai como executivo de marketing do Google para o Oriente Médio. Tá. O mistério em torno da página cresceu pelo fato de Ghonim, no intuito de proteger sua identidade, decidir usar uma conta falsa com o nome de El Shahed, o mártir, como o Said era considerado, e o software Tor, para garantir o anonimato online. Gente, o Tor, né, que é uma sigla em inglês para The Onion Router, esse software permite aos usuários protegerem os dados da navegação por meio de um complexo processo de criptografia que esconde a origem, o conteúdo e o destino das imagens. Basta acessar torproject.org. Galera da militância, dá uma atenção! Para garantir o anonimato online.
Godin era um jovem egípcio liberal e muçulmano devoto, oriundo da classe média egípcia e com MBA realizado na elitista Universidade Americana, no Cairo, assim como muitos outros ativistas digitais. No entanto, comparado com outros, Godin teve uma compreensão mais clara da condição e da experiência das classes mais baixas do país, uma vez que estudou na pública e superlotada escola de Orman, no Cairo, fanático por internet desde a tenra idade. Godin não tinha as habilidades e os carisma típicos de um líder revolucionário. Como ele próprio admitiu, achou mais fácil se relacionar com pessoas online do que pessoalmente. Mas tampouco era um novato no ativismo. Em 2009, criou uma página do Facebook para apoiar a campanha presidencial do ex-chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Ayea Mohamed El Baradei, que conhecera pessoalmente em sua mansão no Cairo. Esse daqui é o passado do vilão, né? Como se diz. A resposta à abertura da página da Khalid Said foi impressionante. Uns 36 mil usuários ingressaram nela no primeiro dia, ajudando-a rapidamente a se tornar a página anti-regime mais popular do Facebook. A participação maciça que ela registrou foi uma prova do grau de indignação que muitos egípcios sentiram e um indicativo de como as páginas do Facebook eram um dos poucos lugares por meio dos quais essa indignação poderia ser canalizada. No entanto, a popularidade da página também foi resultado das habilidades de marketing de Wael Godin e, sobretudo, sua capacidade de construir um discurso emotivo convincente com os usuários da página. Godin explorou as técnicas no gerenciamento de várias páginas árabes de sucesso antes dele ingressar no Google. Seu modelo do planejamento de campanha foi o clássico funil de venda em 3 etapas. Né? E aí, segundo ele mesmo, a primeira fase é convencer as pessoas a entrar na página e ler as postagens. A segunda, interagir com o conteúdo. Curte, comenta e compartilha. A terceira, levá-las a participar da campanha online da página e contribuir com o próprio conteúdo. A quarta e última fase ocorreria quando as pessoas decidissem levar o ativismo para as suas. Essa foi minha aspiração, afinal. Então é isso, vamos para as suas. Bora lascades. O sucesso da página estava na capacidade de atrair um público diversificado de usuários, além daqueles já politizados. Para isso, Godin usou o idioma egípcio, a meia, em vez do erudito árabe padrão, e empregou abundante material visual, como vídeo, fotos e similares, capaz de atrair pessoas de baixa escolaridade. Além disso, evitou cuidadosamente o tipo de linguagem confrontiva usado em outras páginas do Facebook contra o regime egípcio, o que acreditava poder desencorajar usuários não politizados. Por fim, tentou fazer com que os usuários sentissem que não estavam apenas curtindo uma página, mas engajando-se numa conversa. Para isso, gastou muito tempo e esforço respondendo aos comentários dos usuários. Por meio de seus posts, escritos em primeira pessoa, como se o próprio Khaled Said falasse do túmulo, Godin catalisou um processo de identificação emocional por parte dos jovens de classe média, com alguém que com eles tinha muito a compartilhar. Exemplo desse processo de identificação coletiva foi o fato de muitos usuários adotarem a foto de Said como a própria foto de perfil no Facebook. Antes das manifestações de 25 de janeiro, o engajado cartunista brasileiro Carlos Latuf, a pedido de ativistas egípcias, representou Said como um jovem de moletom cinza segurando um Hosni Mubarak do tamanho de um rato e com aparência assustada. O perfil de Said, como blogueiro e a história de seu martírio, fizeram dele um herói perfeito para Shabab al-Facebook, o líder morto em torno do qual jovens da classe média podiam se aglutinar na ausência de heróis vivos. Assim, Said era uma figura bastante diferente de Mohamed Bouazizi, o ambulante tunisiano da pequena cidade de Sidi Bouziad, que, ao atear fogo em si mesmo em 17 de dezembro de 2010, em protesto contra o episódio da repressão policial, acenderia o pavio da Revolução Tunisiana e, portanto, da Primavera Árabe como um todo. Numa sociedade fortemente dominada por classes, como a do Egito, os antecedentes de classe média de Said desempenharam um papel importante na politização da parcela da população que fora mais relutante em expressar seu descontentamento com o regime, o que se demonstra novamente, né, ditadura militar, na época do Bolsonaro, e não que não houvesse, né, mas que existe uma dimensão muito diferente entre uma dimensão em tretar com a família e realmente expressar esse descontentamento com o regime de forma para fora, né? Como sugere Mustafa Shama, os principais usuários da página eram aqueles que tinham acesso a boa alimentação e à internet, haviam estudado no exterior, frequentaram escolas internacionais, estiveram fora do Egito e tinham mais consciência, mas não se importavam com os problemas. Basicamente hoje. Nas palavras de Ahmed Charbi, arquiteto de 48 anos, engajado na revolução, o Facebook era para muitos uma espécie de campo de treinamento que preparava a Shabab al-Facebook psicologicamente para os difíceis desafios que aguardavam nas suas. Isso permitiu que seus adeptos adquirissem confiança nas próprias habilidades sob a cobertura relativamente segura de uma tela de computador. A ativista Nora Shalabi observa que a página do Facebook mostrava que havia muita gente pensando mesmo que queria que a tortura acabasse e o regime mudasse. A mera existência de páginas de oposição no Facebook foi, para muitos jovens politicamente inexperientes, prova de que o regime de Mubarak era menos poderoso do que parecia ser.
Mustafa chama, relata aqui. Na primeira vez que assisti a página do Khaled Said, fiquei um pouco assustada. Mas então vi que eles não prenderam o administrador. Percebi que havia uma segurança e que poderíamos escrever o que quiséssemos. Se a figura de Khaled Said permitiu que o jovem egípcio não politizado de classe média se identificasse com um herói, também permitiu que se identificasse contra um inimigo comum, não apenas o regime como um todo, e sim, mais especificamente, a polícia. Nossa questão era, em primeiro lugar, um ódio à polícia, explica Salih Zoney. A polícia representava tudo aquilo que havia de errado na sociedade egípcia. Caracas, não grifa só a parte que eu quero. Diferentes categorias de pessoas tinham distintos motivos para cultivar essa raiva. Os fanáticos pro futebol, torcedores de clubes populares, como Zamalek e Al-Ali, odiavam a polícia por causa dos frequentes confrontos depois das partidas. E aí tem montado e uma citação que fala sobre os torcedores organizados do time de futebol do Cairo, Al-Ali e Zamalek, que tiveram um papel crucial nessa revolução contra Mubarak. Os motoristas de micro-ônibus odiavam por eles serem constantemente alvos de multas arbitrárias com as quais os oficiais compensavam seus salários miseráveis, e os jovens se sentiam por causa das buscas aleatórias e perseguições. Vocês veem, né? A gente precisa canalizar esse ódio. É interessante a gente pensar nessa perspectiva apresentada aqui, né? A página Colena Khaled Said se transformou num palco para coletar e catalogar a extensão de falta de apoio ao regime, reunindo todas as evidências num só lugar e criando assim uma cadeia de equivalência entre as queixas de diferentes grupos. Como Salles Oné relata, todo mundo começou a postar vídeos da brutalidade policial, coisas que as pessoas estavam filmando com celulares, como estupravam prisioneiros, davam-lhes choques, etc. É impressionante entrar na página, ver 10 vídeos e constatar que não é um caso ou dois, é algo muito comum. Vemos a polícia rindo enquanto estapeia as pessoas, as ofende e as faz correr nuas no chão. Acabe, 13/12, pelo fim das polícias. A convocação para uma manifestação em 25 de janeiro, dia da polícia, proporcionaria essa convergência de sentimentos populares contra as forças de segurança, os quais encontraram no Facebook uma data para se materializar. Bom, gente, esta é a leitura para hoje. A gente vai parar aqui, eu falei, né? Realmente essa semana a gente vai ter vídeos rápidos e na próxima semana também, beleza? Já peço desculpas por isso, mas acredito que a gente vai condensar algumas coisas, já que agora a gente vai apresentar, por exemplo, a Revolução Egípcia. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e apoiar a Caverna do Morcego. Até mais. Um grande beijo. Tchau!